Olá, bem-vindos. Esse é o podcast da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro. Eu sou Fábio Peralta e estou aqui muito honrado com a participação do Dr. Serafim Borges, Dr. Zé Casvazoi, Dra. Cristina Gruni, para a gente conversar um pouquinho sobre a avaliação pré-participação. E eu já vou jogar aqui no seu colo uma questãozinha simples. A APP, né, a avaliação pré-participação, ela cobre 100% do risco de morte súbita, professor? Bom dia a todos, os seus amigos que estão aqui presentes. Obrigado pelo convite, presidente. E aproveito para parabenizar todos os médicos aqui presentes, que hoje é nosso dia, afinal de contas, 18 de outubro. Então, parabéns a todos. Presidente, evidentemente que não, ela não cobre. E o médico tem que ter consciência disso e não vender um produto para as pessoas que, na realidade, é um produto que não tem um selo de garantia de 100%, porque a morte súbita ela pode ocorrer não só por uma doença estrutural do coração que você pesquisou, porque você faz uma avaliação, obviamente, cardiovascular detalhada para esses indivíduos. A musculoesquelética é feita por outro segmento da medicina, que são os ortopedistas, mas você não encontra nada na sua avaliação. Não encontra uma doença estrutural, não encontra uma doença genética, não encontra nada que possa... Você só não pode dizer para ele, olha, você tem 100% de chance de não morrer. Porque se o indivíduo é um maratonista, obviamente, a mudança do seu metabolismo durante uma corrida em ambientes desconfortáveis, temperatura, umidade, tal, o patrocínio que quer que você saia numa largada a 37 graus, etc., você não pode ser responsável por isso. Você tem confiança jurídica que você avaliou corretamente, você viu o que tinha que ser visto e você acabou. Não dá aquele, isso não deve dar nunca, aquele negócio do apto. Aliás, o professor Cláudio Gil sempre fala disso. Ninguém dá apto para ninguém, só o médico. Então isso aí está fora do script do médico hoje para liberar o indivíduo. E a gente libera e depois reza. Claro, por favor, posso comentar rapidamente em cima dessa pergunta? Por favor. Primeiramente, Fábio, presidente Fábio, parabéns pela iniciativa, parabéns à Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro pela belíssima iniciativa. Essa tua pergunta me fez voltar aos anos 80, quando eu era garoto e estava fazendo meu curso de graduação em medicina na Universidade Federal Fluminense. Tinha um professor titular da radiologia, professor Gabeto, ele tinha uma frase clássica e, com perdão da má pronúncia de francês, ele dizia literalmente: La médecine é comme l'amour, ni jamais, ni toujours. Então, o que ele queria dizer é o seguinte: na medicina não existe nem sempre, nem nunca. Ou seja, 0% não existe, 100% não existe. Exato. E eu queria fazer uma colocação também, se eu pudesse dar uma continuada, Claro. Porque eu acho que isso é super importante, né? A gente hoje ainda tem uma frequência de indivíduos que têm um evento cardíaco grave, né? Às vezes até uma morte súbita, enfim, e que a gente não tem o diagnóstico da doença. Depois de todos os testes que a gente faz, a gente continua não sabendo exatamente o motivo pelo qual ele teve aquele evento. Então, é muito importante a gente saber que a frequência... Hoje em dia, inclusive, né, quando a gente fala de morte súbita ou morte súbita abortada, tá parecendo que a maior causa, quando a gente pega principalmente as pessoas mais jovens, né, são corações estruturalmente normais, que a gente não tem ainda ferramentas diagnósticas para fazer o diagnóstico do que aconteceu. Então, acho que isso é muito importante, a gente saber a limitação que nós temos, apesar de nós termos avançado muito nos métodos diagnósticos, né? A gente ainda tem uma limitação em relação a isso. E outra coisa que eu sempre oriento é a pessoa vem fazer, por exemplo, um teste de exercício, a gente vê que a pessoa tem uma aptidão física excelente, não teve nenhum tipo de alteração, e aí o que o professor Serafim falou, eu acho muito válido. Então, eu posso agora fazer tudo? Não, olha só, essa decisão, claro, é da pessoa, né? Sim. Mas sempre presta atenção em sintomas, porque eu não achei nada aqui, mas eu estou num ambiente controlado, eu estou numa umidade controlada, temperatura controlada, tá tudo certinho. Protocolo muito específico. Um protocolo né? bastante específico, mas sentiu alguma coisa, valorize os sintomas. Muitas vezes as pessoas não valorizam os sintomas, né? E eu acho que isso é fundamental. E a gente tem pego muito também pessoas que querem, por exemplo, quero subir o Everest e vem fazer uma avaliação. Eu não tenho como fazer, reproduzir o que vai acontecer lá em cima, né? Então, eu acho que isso as pessoas têm que saber e, principalmente, saber valorizar sintomas. Eu acho que isso é fundamental. E aí chega lá e ele fala assim, Cris, eu quero ir pro Everest, você me dá um atestado? Como é que a gente faz isso? Porque o professor Serafim colocou aqui, a gente em estado a falar, a gente
teve uma conversa aqui sobre provas de endurance e tudo. Quantas provas, travessias aquáticas e tal, não vem lá, às vezes vem um modelo pronto de atestado, e aí um paciente seu pede, não, doutor, só carimba aqui que você já sabe que eu tô bem, ou então, né, vai passar. Às vezes pede para um médico amigo assinar, a gente fica numa situação, e como colocou, o médico tá ali na ponta do processo, não tá ali dentro, e tá testando aí que, ó, apto. Como é que vocês fazem isso na prática clínica de vocês? Como é que vocês liberam os seus pacientes, até do ponto de vista formal, para a gente entender como é que a gente se comporta? Eu acho, presidente, que a gente tem que não inventar muita coisa. O professor Fuster, lá em Nova York, ele escreveu um artigo exatamente falando do não uso do esteto pelo médico e o não uso do médico ouvir o seu paciente. E o mau uso do médico pedir muito exame. Então, lá no final do artigo dele, ele termina assim: o médico pede tanto exame que depois não sabe o que faz com aquilo. Fica aquele negócio ali no Brasil, assim, o que eu faço com isso? Então, acho que a gente tem que fazer o mínimo possível, fazer aquele mínimo necessário para poder liberar. E deixar claro para o indivíduo, porque ninguém pode chegar para você no teu consultório e falar: hoje eu quero correr do posto 0 ao posto 6 no Copacabana. Não, o senhor está preparado para fazer isso? A sua capacidade funcional permite isso? A sua frequência cardíaca vai ser controlada para o senhor fazer isso? A sua pressão arterial? Não. Então você vai ter que passar por avaliações simples, evidentemente com uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, um eletrocardiograma de repouso que não te mostrou nada. Se você inventar mais, obviamente, dependendo dos fatores de risco daquele indivíduo para ter uma doença que possa levar a um evento fatal, você pode pedir alguma coisa subsidiária, mas não precisa inventar muito. O importante é que você tenha, preferentemente, uma equipe. O senhor quer fazer o quê? O senhor quer ser um atleta recreativo a partir de hoje? Então o senhor vai ter que ter gente ao seu lado, né? Passar por um professor de educação física para que ele faça um programa e acompanhe esse programa, para ele poder começar ao menos. Ou se ele é muito debilitado, passar por uma... Hoje nós temos a ferramenta da reabilitação cardíaca que dá uma segurança muito grande ao médico nas liberações. Você pode pegar esses indivíduos e passar. Porque quando você fala o termo reabilitação cardíaca, não é isso. A gente tem que explicar para o doente o que ele vai fazer. Ele vai se preparar adequadamente, monitorado, com as pessoas olhando o que está acontecendo com ele, para depois liberar. E você, no teu consultório, você libera mais tranquilamente. Porque a questão do atestado é muito grave. É uma questão jurídica, que recentemente deu um caso no Rio de Janeiro, que eu não vou aqui me estender nele todo para falar, porque o médico acabou suicidando-se, aconteceu com essa história, que ele foi processado e acabou, quando a polícia foi fazer uma investigação no seu consultório, e ele acabou, no dia seguinte, suicidou-se. Então, realmente, a gente tem que ter cuidado com isso. Nessas liberações no consultório, nós temos que olhar sempre a questão jurídica envolvida. Eu até particularmente não gosto muito da palavra liberar, né, que a gente usa muito. Eu acho que a gente tem que orientar o paciente, né? Então, falar para ele exatamente isso: olha, o senhor não está bem treinado, né? Quais são os riscos? Normalmente são muito baixos de um efeito cardiovascular durante o exercício, a gente sabe disso. Mas eu acho que a gente pode orientar em relação ao que ele pode fazer para melhorar, em termos de aptidão física, em termos de treinamento, para ele ir mais bem preparado para aquela prova. Não necessariamente apenas por um evento cardiovascular, mas outras, né? Lesões osteoarticulares que a pessoa pode ter. Então, acho que isso é fundamental. E é isso, a gente dá um atestado 1 mês antes da prova, a pessoa faz uma infecção viral respiratória na semana anterior, né? Ou no dia anterior, e resolve correr, né? E de repente ele está fazendo um quadro, enfim, de miocardite ou qualquer outra coisa. Como é que eu posso... Não tem como, né? Então a gente sabe disso. Atestado de piscina de clube que tem validade, né? Isso é sensacional. 6 meses parece que você tomou uma vacina, né? Que você não tem nada. Né, professor, o que você costuma entender como uma avaliação pré-participação completa? Que exames, principalmente pensando no paciente cardiopata ou com uma estratificação de risco cardiovascular um pouco maior? O que você pensaria? Acho que a base foi dito aqui agora. Anamnese e exame físico. Sim, né? O tipo de avaliação e a extensão dessa avaliação vai depender muito de 2 coisas. Basicamente, do perfil do paciente ou da pessoa que a gente está avaliando e qual o objetivo dele ou dela. Né? Pode ser um sujeito absolutamente saudável, jovem, 18 anos, que quer fazer uma maratona. Algo completamente viável, sim, né? Sim. Pode ser um indivíduo de 60 anos, coronariopata, que foi nadador quando era garoto
e quer voltar a competir no Master, né? Então são avaliações completamente diferentes. A base, anamnese, exame físico, ouvir o paciente, foi dito aqui agora há pouco, sintomas, né? Existem alguns trabalhos na literatura que mostram sintomas premonitórios antes de um caso de morte súbita, né? Que foram subestimados, seja pela equipe médica, departamento médico, seja pelo próprio paciente, seja pela equipe técnica, né? Então, tem que ouvir o paciente. Se ele tem um sintoma, aquele sintoma tem que ser explorado. E tem que ser explorado e a gente tem que tentar, dentro do possível, dar para esse paciente, para esse indivíduo, as condições de segurança que ele precisa para contemplar aquele objetivo, desde que seja factível, evidentemente. Então, anamnese, exame físico, eletrocardiograma de repouso, né? Isso existe aí alguma controvérsia na literatura, os europeus se posicionando por causa da experiência italiana, sobretudo, né? Mais de fazer eletrocardiogramas de forma sistemática em todo mundo. Os americanos, pelo menos uma parte deles, pragmaticamente dizendo não precisa, porque a relação custo-benefício é desfavorável, você vai ter que gastar muito dinheiro para... muitos recursos para evitar uma morte súbita. Sim. Ok, mas pelo menos você evitou uma morte súbita, né? Eu já tive oportunidade, inclusive, em 2016, o Cláudio Gil organizou uma sessão internacional no Congresso da SOCED, que foi bem bacana, por ocasião até dos Jogos Olímpicos na época, né? E eu participei, e eu me lembro que tinha o Michael Emery, americano, e a gente colocou, assim, tinha 2 europeus, 2 americanos e 2 brasileiros. E ele colocou claramente, eu não faço eletrocardiograma de repouso. Ponto. Por quê? Porque não vale a pena. Ok. Os europeus se posicionam de forma diferente. Ok. Aí é uma questão de cada um. Eu faço sistematicamente, porque o eletrocardiograma é uma ferramenta simples, barata e que pode, ok, tem suas limitações inúmeras, mas pode nos dar algumas dicas interessantes. E, dependendo do nível de competição desse atleta, desse indivíduo, um eco, um teste de esforço podem ser bem interessantes. E a partir daí, você vai explorar se você tiver algum sintoma, alguma alteração no exame físico ou alguma alteração nesses exames que seja sugestivo de doenças cardiovasculares. Aí, eventualmente, a gente pode ir, por exemplo, para um Holter de 24 horas ou para um Looper, se tiver uma arritmia, se tiver uma queixa de palpitações, né? Enfim, aí realmente a gente pode ampliar bastante isso daí. Sim. No caso do coronariopata, eu gosto muito das provas funcionais. Se eu tenho um paciente que tem um diagnóstico de doença coronariana, já fez uma intervenção no passado, está estável clinicamente. A gente sabe que a maioria dos pacientes que tem isquemia, a isquemia é silenciosa, em mais de 50% das ocasiões. Então, se eu quero dar segurança para esse paciente, por que não fazer uma prova funcional? Né? Uma prova funcional, eu gosto muito da cintilografia de perfusão miocárdica com esforço, né? Para avaliar o paciente coronariopata que se propõe ou a competir ou a fazer algo numa intensidade um pouquinho mais alta. Se eu puder demonstrar, pelo menos na cintilografia, com a fase de esforço bem feita, isso é fundamental, tem que ir realmente ao limite, né? Que ele não tem alterações químicas, que ele não tem arritmias desencadeadas pelo esforço, eu dou um pouco mais de segurança para esse paciente, né? Basicamente isso. Posso fazer um comentário interessante sobre isso, né? Da questão do americano e do europeu. Eu tive a oportunidade de ficar 2 anos nos Estados Unidos fazendo uma parte do doutorado e eu trabalhei trabalhei junto com o professor emérito Victor Frolicker, né? Que é o professor emérito de Stanford. E ele todo sábado fazia um trabalho voluntário que nós íamos até as universidades e nós fazíamos o eletrocardiograma, né? Fazia uma avaliação, na verdade, história, exame físico de vários estudantes, né? Que estavam entrando para essa vida, para essa coisa competitiva. E eu tinha essa ideia, exatamente isso, né? Os americanos não fazem eletrocardiograma em todo mundo, não tem exatamente essa proposta, eles são contra, né? Todas as diretrizes falando sobre isso, e nós íamos no sábado e fazíamos eletrocardiograma em todo mundo. E eu falei com ele, eu não entendi exatamente, o senhor é a favor ou é contra fazer eletrocardiograma como um screening? Eu sou absolutamente contra.
Eu falei, mas o que nós estamos fazendo aqui? Ele falou, não, eu sou contra, porque a maioria das pessoas vai pegar um eletrocardiograma alterado, um eletrocardiograma nesses alunos, e vai desqualificar os alunos. E vai falar que eles não podem, não vão entender que essa alteração, na verdade, é uma alteração adaptativa que não quer dizer absolutamente nada. Então, acho que não é apenas uma questão também só de custo-benefício também, mas a questão da interpretação, de nós termos pessoas que saibam interpretar o eletrocardiograma e não peçam exames necessariamente, né, para uma... Acabamos de ter a revisão dos critérios de Seattle agora, né, tem uma atualização, e é importante que médicos que não estejam só ligados ao esporte estejam cientes desse tipo de achado para não ter um desfecho desfavorável ao atleta, né? Porque a gente está aqui, eu sempre tenho que fazer esse disclaimer, né? A gente fica aqui como os cavaleiros do apocalipse, né? A gente está aqui vai abordar as tragédias, mas a gente tem que colocar que a ideia é que o exercício e o esporte vão trazer benefícios que superam em muitos riscos. A gente vai tentar trazer sempre mais segurança, né? Então, quando a gente vai para essa ponta do doente, a gente vai estourar um pouco mais aqui, mas lembrando que tem a parte da curva maior que a gente tem que ver é botar as pessoas para fazer exercício. Mas aí, quando a gente falou de reabilitação cardíaca, o paciente numa reabilitação, que às vezes não se trata de reabilitar um órgão que não perdeu função, vamos dizer assim. Então, é um programa de exercício supervisionado. Esses caras têm uma avaliação pré-participação mais criteriosa, esses são mais cuidadosos. Aí você pega um paciente com CDI. Quais são os critérios atuais para liberar para CDI, professor? Deixa eu só, em cima do que a Cavazoli colocou, aliás, muito interessante, fazer aqui uma valorização da anamnese desse indivíduo. Perfeito. Recentemente eu peguei 3 casos pela anamnese, quer dizer, nós trouxemos 2 remadores uruguaios, um masculino e um feminino, que na anamnese relata para você, olha, eu lá no Uruguai eu tive 5 desmaios. Então vamos investigar isso. E acabamos investigando que o indivíduo tem uma 5 neurocardiogênica. Então, e é de esquife simples. E ele fez uma 5 dessa dentro do esquife simples e quase morreu afogado, lá no Uruguai. Nós temos essa foto que ele me mandou e realmente assusta. E aí o grande problema todo do médico do esporte é você tirar esse indivíduo campeão do mundo, 21 anos, campeão do mundo de esquife simples, você tira ele e fala, olha, você vai ter que passar para o esquife duplo. Aí ele está junto com o treinador, que também é uruguaio, e o treinador, como fazer isso com ele? Ele só consegue ganhar porque o outro atrapalha ele. Se botar no duplo, o parceiro atrapalha, o cara é tão bom que atrapalha. Bom, nós fizemos esse diagnóstico, colocamos, ele estava tão bem, porque ele está medicado, está com as recomendações, ele segue religiosamente, o tilt trainer, o uso da meia, tudo, ele faz tudo direitinho. Eu falei, vamos liberar para o esquife simples. Ele foi na Itália, ganhou um título lá no campeonato na Itália, importantíssimo, uma medalha de ouro, e agora foi para a China e ganhou o Mundial na China de remo. Então é a alegria nossa de você... É uma tomada de decisão. A tomada inicial de decisão foi desqualificar por simples botar no duplo, mas no duplo ele ia fazer mal para ele. E ele está muito bem, obrigado. Quer dizer, o outro você... porque é um grande clube e tal, na anamnese você pergunta, algum problema de coração que você tem, a família, parente de primeiro grau, pai, tios, irmãos e tal, né? Aí ele... eu lá em São Paulo disseram que eu tenho um negócio no coração, mas não me falaram nada. Estou jogando. Quando você vai ao escutar, o indivíduo tem um soprão, um foco aórtico, radiação base da base e tal. Era uma válvula bicúspide. Quer dizer, né, isso aí é uma válvula bicúspide, você precisa acompanhar isso direitinho, não pode largar assim o indivíduo. A gente sabe da evolução, da história natural da válvula bicúspide, para você poder orientar esse indivíduo. Mas não tinha, apesar de ter vindo de um grande clube. Então, eu acho que a anamnese é fundamental, o exame físico é fundamental. O eletro eu não abro mão nunca, desde a década de 80, né? O trabalho italiano é de 1984, a lei italiana é de 1984, que obriga a realização do eletrocardiograma para todos. Para todos. E o italiano, houve uma votação entre médicos italianos do esporte, médicos americanos do esporte, só 35% dos americanos votaram a favor do eletro. E lá na Itália, quase 100%. Quer dizer, então, acho que a gente aqui faz. Questão cultural aí. Mas, então, também, né? Respondendo aí, para não estender muito, respondendo a sua questão do CDI, o CDI é uma pedra no teu sapato para você decidir, né?
A gente sabe que esporte de contato é risco, esporte competitivo de alta intensidade é risco. Essa tem que ser uma decisão compartilhada. Não existe ainda um instrumento que possa proteger o equipamento para que ele não rompa na hora que o indivíduo está fazendo um esporte desse de contato, por exemplo, né? Então, as diretrizes hoje, a diretriz europeia, a diretriz do American Heart, do American College e tal, eles não liberam assim com facilidade para o indivíduo fazer o esporte competitivo de alta intensidade. Há uma série de restrições, aí joga no colo do médico. Eu prefiro aqui seguir a nossa diretriz e, para esporte de contato, não liberar. Para alta intensidade, compartilhada, é o indivíduo sabendo dos riscos que ele tem e sabendo dos riscos, porque eu tive um ciclista que me telefona da cidade, levei um choque aqui, não estou aguentando, não sei o que houve. Bom, larga a bicicleta e vem para cá. Quando ele chegou no meu consultório, que eu conversei e tal, deitei, examinei. Quando eu deitei para começar a montar o eletro, ele leva um choque. Você não tem noção da coisa horrível que é um choque inapropriado. O cara vira um monstro. Meu filho estava na outra sala, veio correndo com um desfibrilador. O que está vendo aí, pai? Ele já estava sentado. Bom, na ida ao hospital, até o hospital, ele levou 29 choques. Então você vê, inapropriados. Então, eu acho que é realmente um negócio muito difícil para você tomar uma decisão. Obviamente, você tem que ver a doença de base. Tem doença de base que não permite. Que você não está focado só no instrumento que está ali para defender o indivíduo. Está focado na doença de base. Essa doença de base ela vai desenvolver, o exercício de alta intensidade vai fazer bem essa doença? Ela vai piorar? Ela não vai piorar? Então, é uma decisão difícil. Tinha uma questão do CDI também que eu acho super interessante, porque eu estava até conversando com o Dr. Cavazoy que nós temos um paciente que fez uma parada cardíaca durante a prática de corrida, estava correndo, não sabia ter doença absolutamente nenhuma, e o Garmin pegou justamente aqueles momentos, os 2 momentos de parada. Então é uma imagem bastante impactante. E esse paciente ficou, no primeiro momento, sem diagnóstico, ficou com uma FVTV idiopáticas, né? Os exames iniciais não mostraram absolutamente nada. Então, começou a ficar um pouco difícil, mas ele era uma pessoa que gostava de fazer triatlon. Então, gostava de fazer ciclismo, natação e corrida. Uhum. Então, algumas coisas que nós pontuamos, ele estava muito ansioso para voltar, né? Ele gostava, estava preocupado, estava muito tempo parado, enfim. E aí tem algumas coisas que nós buscamos entender primeiro. Primeiro, que era uma questão que tínhamos medo, era será que o CDI ele consegue dar um choque apropriado se a pessoa estiver durante um exercício de alta intensidade, que era uma coisa que nós tínhamos dúvida, né? Será que o choque vai funcionar durante o exercício da mesma forma como ele funciona se a pessoa não estiver fazendo exercício? Então, a gente já sabe hoje em dia que sim, que funciona, né? A outra é saber qual é o risco dele ter um novo evento. Então, a gente tem poucos dados sobre isso ainda, né? Os maiores estudos têm 400 pessoas no máximo, no mundo inteiro, que olham por 4 anos e mostram ali que essas pessoas, pelo menos com FVTV idiopática, teriam 4% de risco de fazer um novo evento. Tudo bem, e aí tem que saber isso, mas a pessoa, se ela sabe que ela pode tomar um choque, sabe o que isso pode causar, né? E eu tenho uma outra questão também que eu acho importante. Qual vai ser a modalidade de exercício que ela estará fazendo? Porque o que nós pontuamos é, se estiver nadando, por exemplo, em águas abertas, sozinho, tiver uma arritmia naquele momento, até o CDI dar o choque, pode ser já tempo suficiente para ter um afogamento, né? Então, se estiver numa bicicleta, pedalando, descendo a vista chinesa, fez um evento ali, pode cair e aquilo, na verdade, pode ser pior. Então, tem que pontuar isso e tentar também ajustar as modalidades que possam ser mais seguros caso o evento aconteça, até para a gente entender melhor o que está acontecendo e na busca, obviamente, do diagnóstico, se possível, né? Se a gente conseguir. E aí, quando a gente tem, seja um CDI, hoje tem um CDI subcutâneo, mas pouco também, né? Eu tive experiência em reabilitação só, mas não com atleta. Que seria um problema de choque, seria um pouquinho menor, mas pensando em CDI, falamos aqui de síncope cardioneurogênica, em valvopatia, como é que fica então a avaliação pré-participação para esse pessoal? Porque assim, a tal da decisão compartilhada, né, que a gente fala, que é uma abstração complicada para mim aqui. O paciente quer, não, eu quero subir o Everest, eu quero nadar, mas você tem um CDI e tal. Como é que conversa com esse paciente, professor?
É engraçado. Eu gosto muito dos. Todo mundo aqui conhece os documentos das conferências de Bethesda, né? Sim. Primeiro foi em 84, segundo foi em 95. Aí, em 2005 já não teve mais o nome Bethesda, mas eu gosto de chamar Bethesda 2005. E teve um agora, né? Publicado esse ano, agora, em 2025. 2015, na realidade, e o último foi em 2025. E o 2025, eles trazem uma mudança muito interessante de abordagem, né? E uma das coisas que eles deixam claro ali é que os primeiros documentos, eles colocam até assim, o médico se colocava numa posição em que ele se julgava capaz de simplesmente desqualificar alguém. E a tendência desse último documento é cada vez mais se aproximar da decisão compartilhada, né? Então, esse paciente do CDI, por exemplo, né? Ele... Acho que tem muitas nuances aí num CDI. Por exemplo, acho que como o Serafim colocou, qual a doença de base? Isso faz uma diferença enorme, né? Isso daí, esse paciente é sobrevivente de morte súbita abortada, né? Ele tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, grave, né? Ou ele tem uma doença elétrica, né? Então, tudo isso faz diferença. Tem a questão do aparelho em si, né? Você tem que proteger o aparelho para não sofrer dano, né? Daí a questão do esporte de contato. Ele tem risco de ter um novo episódio de morte súbita, e até o CDI entrar, o que vai acontecer? Ele está subindo uma montanha, ele está nadando em águas abertas, está pedalando a 60, 70 km por hora, ou está simplesmente correndo, né? Então, essas decisões compartilhadas a gente vai procurar conversar com o paciente, colocar de uma forma que ele possa entender quais são os riscos que ele corre. Não é só o risco da morte súbita, é o risco de se arrebentar descendo a grande velocidade de uma bicicleta, de se afogar em águas abertas ou de alguma outra atividade onde ele tem supervisão, onde ele tem segurança. Então, é curioso, eu acho que isso é um pouco cultural. Para o americano, isso é automático. Decisão compartilhada. Os riscos são esses, os benefícios são esses. Sim. Tome sua decisão, nós estamos te orientando e a decisão é sua. Eu costumo falar, a gente é como uma consultoria para a empresa. A empresa contrata a consultoria, ela vai investigar, né, vai fazer toda uma auditoria na empresa e vai falar, olha, o plano que eu tenho para você é esse porque você pode se beneficiar aqui, você pode se arriscar mais aqui. A empresa pode falar, tá bom, mas eu não vou seguir isso. Uhum. Eu acho que é a mesma coisa que a gente faz assim, porque ele vem no seu consultório, você vai apresentar para ele toda a sua expertise, olha, aqui vendo tudo que eu tenho, e assim, aí compartilhar a decisão é do paciente, a gente está orientando, né? Porque compartilhar às vezes acaba caindo um pouquinho nessa responsabilidade. Gente, deixa eu terminar exatamente isso. Talvez o termo não seja compartilhado, né? Talvez a melhor seja a decisão é do indivíduo. O que eu vou fazer é isso, eu vou dar os números, eu não estou me isentando da decisão orientada, talvez. Orientada, né? Talvez. Eu estou orientando quais são os riscos e ele que vai saber para a vida dele o que vale a pena sofrer de risco ou não a gente, né? Então acho que é por aí. Porque não é fácil. Só para o Cavazol colocou é importante. Isso que a Cristina colocou, da questão de você... O indivíduo, não você, esse negócio de compartilhamento é meio esquisito. Você pega um indivíduo, por exemplo, nas diretrizes dizem sempre assim, vamos lá 2A, 2B e tal, olha, em ambiente preparado para pegar o indivíduo numa parada cardiorrespiratória. Aí você vai lá para Caxulé da Serra, lá tem estrutura preparada para pegar um indivíduo. Quer dizer, Yamaguchi, por exemplo, não me impressiona. Eu tenho indivíduos com Yamaguchi meus, então era um jogador famoso, o cara jogou o tempo todo, aposentou em Portugal com quase 40 anos, hoje é comerciante. Não teve nada, até hoje não teve nada. E eu tenho um corredor de rua, é um coronel, esse coronel gosta de correr, tem um Yamaguchi. De repente, começou a evoluir com uma fibrose, né, na ressonância, fibrose, acabou num desfibrilador subcutâneo, foi o meu primeiro que eu coloquei, o Eduardo Saad que colocou para mim, esse indivíduo, e ele quer continuar correndo. Ele tem a massa dele de fibrose aumentou muito. Porque se você pega o Yamaguchi, só naquela pontinha ali, se tiver aneurisma, muda, a história muda tudo no Yamaguchi. Mas se não tiver... Eu tive um encontro agora, só para ilustrar, um encontro de uma hipertrófica não obstrutiva, uma menina de 38 anos, gravíssima, já está na fila do transplante já. E
E aí tinha lá sentado um Yamaguchi meu, nadador, tal, corredor. E aí eu falei, ih, olha que legal, vocês se encontraram aqui, olha que a doença dela é igual a tua. Tá vendo? Não, você não vai morrer disso. O cara está com 75 anos. Eu peguei esse cara com 40 anos. Pois é, foi uma alegria para ela, mas não uma alegria não muito coisa. Então, cada um é cada um, sim, cada doença é cada uma, e as evoluções são... A história natural das doenças, só tem uma doença aqui no Brasil que segue a sua história natural. Infelizmente, por uma questão não governamental de controle dessa doença, que é a doença reumática. A doença reumática, lá no meu hospital, os quilos para a gente trocar a válvula mitral, porque a mais acometida é a mitral, as mulheres todas trocando válvula com 37, com 38, por aí, quer dizer, porque deixam a história natural da doença seguir. Avançando. Não tem bezetacil no posto, não tem um médico que faz isso, não tem aquilo, então falta muita coisa para a gente jogar no colo do médico, a questão jurídica jogada no colo, sim, do médico é muito pesada. Vê que é um desafio essa avaliação. Gente, queria agradecer, muito obrigado pela contribuição de vocês, valiosíssimas, professora, e nos vemos na próxima.